Hoje eu gostaria, até nessa perspectiva, de nós, durante 21 dias, estarmos nos separando para buscarmos mais a face de Deus. Eu me inspirei num versículo que eu creio pode abrir um caminho para que a gente realmente possa viver esses 21 dias, a melhor experiência de fortalecimento e resposta que a gente possa ter. E eu identifiquei nessa passagem muito ensino que podemos aplicar na nossa vida. Versículo 28, quem encontrou diz amém? Diz assim: Moisés ficou ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, sem comer pão e sem beber água. Nós vamos ver Moisés subindo ao topo da montanha e permanecendo 40 dias em jejum, com o objetivo de buscar a face de Deus. Vamos prosseguir. Escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Agora, olha o versículo 29. Ao descer do monte Sinai, com as 2 tábuas da aliança nas mãos, Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia por ter conversado com o Senhor. Quando Arão e todos os israelitas viram Moisés com o rosto resplandecente, tiveram medo de aproximar-se dele. Ele, porém, os chamou. Arão e os líderes da comunidade o ouviram, atenderam, e Moisés falou com eles. Depois, todos os israelitas se aproximaram e ele lhes transmitiu todos os mandamentos que o Senhor lhe tinha dado no monte. Amém? Quando acabou de falar com eles, cobriu o rosto com um véu. Repita comigo: cobriu o rosto com um véu. Versículo 34, mas toda vez que entrava para estar na presença do Senhor e falar com ele, tirava o véu até sair. Sempre que saía e contava aos israelitas tudo o que lhe havia sido ordenado, eles viam que o seu rosto resplandecia. Então, de novo, Moisés cobria o rosto com o véu até entrar de novo para falar com o Senhor. Amém? Até aí, feche seus olhos. Senhor Deus, muito obrigado. Me inspira nesse momento. Que as minhas palavras sejam vivificadas pelo Teu Santo Espírito, Pai. E que cada um dos que aqui estão possa desfrutar de uma forma prática as revelações que o Senhor compartilhará conosco, Pai. É o que eu lhe peço e te agradeço. Amém. Amém. Pessoal, hoje eu quero falar um pouquinho sobre como nós podemos ter uma vida reluzente, ou uma vida que brilha. Amém? A gente vai ver a história de Moisés, começando desde lá dos dias do Egito. Após a libertação do Egito, eles atravessam o Mar Vermelho, e Deus então os conduz até uma montanha chamada Monte Sinai. Nós sabemos que Moisés, ele tem uma experiência com Deus, aonde Deus entrega as tábuas contendo os 10 mandamentos. Mas presta atenção, após esse primeiro encontro de Moisés com Deus, ele desce e Moisés quebra aquelas tábuas. Moisés, ele tem uma reação violenta diante da atitude de idolatria do povo. Moisés permanece na primeira vez também 40 dias, recebendo a revelação de Deus, tendo uma experiência face a face com o Criador, mas quando ele desce, ele se decepciona, porque o povo não conseguiu aguardar a demora de Moisés. E eles criam um bezerro de ouro. Nós sabemos a história. Quando ele chega, ele vê todo o povo adorando o bezerro de ouro, ele fica revoltado e ele quebra aquelas tábuas da lei. Capítulo 33, um capítulo antes que nós fizemos a leitura, Moisés vai se encontrar novamente com Deus. Sabe para quê? Para buscar uma compreensão daquilo tudo que eles estavam vivendo.
Da mesma forma que a tábua estava quebrada, Moisés também estava literalmente quebrado. Moisés estava perturbado, estava numa situação vulnerável, sem saber o que fazer, o que conduzir da vida dele a partir daquele momento. Então no versículo 13, presta atenção, de Êxodo 33, versículo 13, ele vai abrir o coração para Deus, e ele vai fazer o seguinte pedido: Deus, mostra-me os teus caminhos. Essa versão diz assim: Deus, revela-me os teus propósitos. Nós estamos falando em como nós podemos ter, na mesma proporção que Moisés teve, uma vida que brilha a luz de Cristo para os que estão nos vendo. Sabe o que eu percebo? A primeira lição que a gente pode extrair aqui: a vida que brilha é aquela que conhece algo sobre os caminhos e os propósitos de Deus. Amém? Na medida que a gente começa a entender quais são os propósitos que Deus tem para mim, e viver segundo Ele, pode ter certeza que você não andará mais em trevas, aleluia. Pode ter certeza que a sua vida vai começar a influenciar, impactar os que estão à sua volta. Então, o primeiro clamor, nesse contexto que ele está de vulnerabilidade, ele vai olhar para Deus e vai falar: Deus, mostra-me os teus caminhos. Mas não para aí. Capítulo 33, versículo 18, a conversa continua. E agora, Moisés vai fazer um novo pedido. Ele vai falar assim: Deus, mostra-me a sua glória. Moisés não queria apenas o caminho que ele deveria ser conduzido. Ele não queria apenas a direção que ele tinha que percorrer. Moisés, ele vai adiante, ele fala assim: Deus, eu quero também a tua glória, eu desejo também a tua presença. De nada vale a direção se você não estiver comigo, aleluia, me sustentando, me protegendo e me livrando. E olha só, isso é fundamental na nossa perspectiva de caminhada com Deus. Talvez você está vindo aqui querendo que Deus aponte uma direção. Tenho certeza que Ele pode até te revelar. Mas a direção sem a presença ou a glória dEle não vai ser suficiente para fazer com que você chegue ao seu destino final. Mais do que direção, entendimento, conhecimento, sabedoria, você precisa do detentor disso tudo. Você precisa, aleluia, daquele que é o teu Criador. Você precisa de um relacionamento. Repita comigo: eu preciso, mais do que uma direção, de uma companhia. E Deus deseja ser essa companhia para você. Dá uma linda salva de palmas para Ele. Moisés olha e fala assim: Deus, eu quero ver a tua glória. E Deus olha para ele e fala assim: Moisés, eu não posso. Se eu revelar para você a minha glória, você cai fulminado. Mas olha só, Deus, ele vai dar um jeitinho. Deus nunca vai negar um pedido nosso da gente conhecer e experimentar mais dele. Ele olha para Moisés e fala assim: Moisés, faz o seguinte, fica na fenda dessa rocha, porque eu vou passar correndo, e você vai me ver de costas. Essa vai ser a maior revelação que você vai ter de mim. Mas eu não posso me revelar totalmente, mas eu vou dar um spoiler, amém? Vai lá, eu vou passar correndo, aleluia. E a gente sabe que no final desse novo período de 40 dias, onde Moisés estava separado, com o foco exclusivamente em Deus, jejuando, Moisés ele vai descer carregando, primeiramente, as novas tábuas da lei. Eu creio que sempre que a gente sai de um período de jejum e de busca de Deus, a gente sai desse período carregando instruções de Deus para a nossa vida, direcionamentos. É isso, Moisés desce com as tábuas da lei, mas não só com aquelas pedras. A Bíblia vai falar que ele vai descer com uma face que resplandecia uma luz intensa. Ou seja, ele sai daquele encontro e daquele ambiente não sendo mais
o mesmo Moisés. E eu acredito, meus irmãos, que quando a gente está face a face com Deus, esse encontro nos muda. Quem crê nisso? Você está começando o seu jejum de 21 dias, mas eu acredito que, o João, a Beth, o Fernando, que começou o jejum dos 21 dias, não vai ser o mesmo que vai terminar, aleluia, porque Deus vai começar a imprimir na tua vida coisas preciosas, que quando você sair desse processo, aleluia, algo vai, você vai começar a carregar coisas na sua vida que você não tinha no início. Agora note, às vezes a gente conclui, de uma forma equivocada, a gente conclui que a gente não é bom o bastante para Deus se revelar para nós. Você já teve às vezes essa síndrome de patinho feito? De cachorro vira-lata, falando assim, meu Deus não vai querer se revelar para mim, eu tenho muitas falhas, eu preciso ser santo, ser perfeito para Deus realmente fazer algo em meu favor. Presta atenção, que eu acho que Deus quer desconstruir algumas conclusões equivocadas que talvez você tenha. Moisés não era flor que se cheirasse. Moisés, ele era um grande pecador, meus irmãos. Havia matado um egípcio e o escondido na areia. Moisés não era talentoso ou habilidoso. Ele mesmo vai falar que ele tinha dificuldade, em se fazer entendido, faltava eloquência. Alguns dizem que ele era gago. Nós vamos ver na vida de Moisés, até esse instante, um Moisés sobrecarregado, um Moisés reclamão, raivoso, porque ele desceu do monte um tempo atrás e fez o quê? Quebrou as tábuas da lei. Pegou o ouro do bezerro, derreteu, fez pó, e obrigou que todo mundo bebesse aquele pó de ouro. Mas a despeito disso tudo, olhando aos nossos olhos humanos, Moisés não era uma pessoa qualificada para receber, uma manifestação de Deus. Mas a despeito disso tudo, nós vamos ler no capítulo 33, versículo 10, versículo 11, aí Emily vai postar. Olha o que diz lá, a despeito disso tudo, ele ser raivoso, reclamão, pecador, assassino, sem talento, vai dizer assim, o Senhor falava com Moisés face a face, com quem fala com seu amigo. Aleluia. Você precisa entender que quando você está decidido a buscar a presença de Deus, por mais imperfeições que você tenha, meu irmão, Deus, ele vai se revelar para você, aleluia. Deus vai compartilhar um pouco do muito que ele tem para você. Ele não te isola, ele não vira as costas. A gente não precisa se melhorar para nós estarmos na presença do Pai. O que a gente precisa é um coração e um desejo ardente, aleluia, de termos uma comunhão com ele, de queremos ter um relacionamento e uma amizade. Agora, o que nós podemos fazer para ter um encontro face a face com Deus? Quem deseja ter um encontro face a face com o Pai aí, ao longo desses 21 dias? A gente consegue extrair algumas coisas nessa busca de Moisés. Primeiro passo é a preparação. Repita comigo, o primeiro passo é a preparação. Capítulo 34, versículo 2, abre lá. Vai dizer assim, Moisés, você quer me ver face a face? Versículo 2, então, esteja pronto, pela manhã, para subir ao monte Sinai. E lá mesmo, no alto do monte, apresente-se a mim. A gente vai ver que Deus exige um certo preparo, uma certa iniciativa de Moisés. Deus queria se encontrar onde? No topo. Você concorda que você chegar no topo de uma montanha é difícil? Eu tive a oportunidade de subir o Monte Sinai, quando eu estive no Egito.
E nós saímos 00:30 para começar, né, o percurso de subida. Na hora que chegou 5 horas, que a gente imaginou que estava chegando, o guia olhou para nós e falou assim: se prepara que agora é o ponto mais difícil. Amém? Era mais 1 hora de caminhada, subindo uns degraus, que era praticamente umas pedras dessa altura assim, ó. Nós chegamos lá, no topo da montanha, era 6:30 da manhã. Foi quase 5, 6 horas subindo o topo da montanha. E é isso que Deus vai olhar para Moisés e vai dizer: olha só, eu quero que você se prepare e você se apresente a mim. Mas Moisés, não vai ser aí no vale não. Eu quero que você suba aqui no topo. Isso envolvia enfrentar alguns obstáculos. Isso envolvia, às vezes, ele se submeter a algumas situações de dificuldade. Presta atenção, você nunca vai ter um encontro face a face com Deus permanecendo no lugar onde você está. Você nunca vai ter uma revelação, uma experiência sobrenatural, né? Continuando com essa sua mesma oração, continuando com essa mesma frieza, com essa mesma má vontade. Não, a gente tem que se posicionar e a gente ir até onde Deus está pedindo que a gente esteja. Moisés se preparou. Como que a gente pode se preparar? Confessando os nossos pecados, preparando nosso coração para esse encontro, aleluia, jejuando, se afastando do mal, buscando a Deus, nos alimentando daquilo que vem do céu, aleluia. Quem está comigo aí, dá um glória a Deus. Primeiro passo, preparação. Agora olha só, o segundo passo que Moisés percorreu para ter um encontro face a face. Versículo 3. Ninguém poderá ir com você, nem ficar em algum lugar do monte. Capítulo 34, versículo 3. Você vai vir, sobe aqui no topo, supera os obstáculos. É aqui que eu te quero. Mas você vem sozinho. Não vai vir, amigo, não vai vir familiar, não vai vir animal, nada. Eu quero você sozinho. Presta atenção. Quando a gente fala no contexto de relacionamento com Deus, existe um espaço muito importante da adoração coletiva, de nós fazermos parte de uma comunidade, a gente está unidos com os nossos irmãos, mas presta atenção, para a gente realmente conhecer os caminhos de Deus, é só você e Ele, amém? Tem certas coisas que Deus só vai revelar para você, quando você decidir se separar de tudo. Todos os grandes homens da Bíblia, nós vamos ver que foram convocados por Deus para ter um tempo a sós com Ele. Daniel recebeu grandes revelações sobre o fim dos tempos, no momento de separação, que ele decidiu focar exclusivamente em Deus. João, na ilha de Patmos, vai receber a revelação do Apocalipse, também no quê? Num contexto dele estar separado de tudo e se concentrando somente em Deus. E aqui a gente vê a importância de nós termos esse lugar, um lugar que nós podemos chamar um lugar secreto, que só você acessa, que só você conhece, aleluia. É 40 dias ou 21 que nós vamos fazer, da gente ter um tempo com o Pai, sem ninguém, isolado, sem comer pão, sem comer água, né? Um lugar onde não tem interrupção, onde não tem notificação do celular, onde não tem chamada, não tem o bip do WhatsApp, não tem filho chamando a gente, não tem demanda familiar. A gente precisa, em alguns momentos, nos separar de tudo. Por quê? Foi isso que colocou Moisés face a face com Deus, a despeito das imperfeições, daquilo que aos olhos humanos o incapacitava. Quem quer ouvir a Deus aí? Dá um sinalzinho com a sua mão. Então você precisa passar tempo a sós com Deus. Você precisa desligar esse Netflix. Você precisa, colocar um modo avião no seu celular, e você falar: Deus, eu estou aqui, aleluia, só quero desfrutar da tua presença. Quem já viu aqui a dinâmica de você fazer um chá de saquinho? Você ferve a água, você pega o saquinho,
daí você vai lá e dá uma, né, você coloca, dá uma jogadinha e dá duas jogadinhas. Isso é suficiente para fazer um chá? Não. O que o saquinho precisa fazer, gente? O saquinho, ele precisa ser colocado e permanecer. Porque na mesma proporção que a água, ela entra no chá, o chá entra na água, aleluia. Tem que permanecer, é assim também conosco. Nós buscarmos esse lugar secreto e falar assim: Deus, eu estou aqui e eu quero permanecer em Ti. E na mesma proporção que a gente entra na presença dEle, a presença dEle entra em nós, aleluia. E Ele começa a compartilhar aquilo que há no coração dEle conosco. Coisas que você não vai ouvir, se você estiver distraído. Coisas que não vão ser compartilhadas às vezes no coletivo de um culto que Deus tem reservado para você só para esse secreto. Terceira, passo para o encontro face a face, expectativa. A Bíblia fala que essa segunda vez, Moisés, ele sobe aquela montanha e ele leva agora as tábuas de pedra. Na primeira vez, Deus, ele faz, escreve e entrega para Moisés. Mas Moisés, nervosinho, quebra. Agora Deus fala assim: então agora você vai fazer a sua parte também. Você quebrou? Você vai lá e você vai fazer uma nova. E daí você sobe aqui, que daí eu vou talhar com o meu próprio dedo. Amém? E a Bíblia fala que Moisés, então, ele leva as pedras. Sabe por quê? Ele estava indo ao encontro com Deus, com a expectativa de que Deus ia escrever algo naquilo que ele estava apresentando para Deus. Eu não sei qual é a área da tua vida que hoje talvez esteja quebrada. Mas quando você, aleluia, mesmo que talvez quebrado, você busca a face de Deus, você apresenta algo para Ele, com expectativa, saiba que Ele pode reescrever essa história, saiba que Ele pode consertar qualquer erro do seu passado. E às vezes nós precisamos disso, oferecer para Deus, como Moisés, uma nova oportunidade. Para Deus reescrever algo que talvez, se apagou na nossa vida. Qual é a sua expectativa em relação, a esse clamor, a essa oração? Qual é a sua expectativa em relação aos seus dias futuros? Amém? Então a gente vai ver isso. Moisés se preparou, Moisés separou, Moisés criou expectativa. E nós vamos notar as consequências desse encontro que ele vai ter face a face com Deus. Presta atenção, que eu acredito que muito disso que nós vamos compartilhar, a gente vai poder experimentar ao longo do jejum e após o jejum. Como nós falamos aqui, bom não é jejuar, bom é ter jejuado. Moisés desce do monte, e a primeira coisa que a gente vai notar, que havia evidências externas de que ele havia tido um encontro com Deus. A Bíblia fala que o rosto dele estava brilhando de tal forma que ele precisou cobrir com véu. O encontro foi tão transformador que mudou algo do lado de fora. Amém? Presta atenção, eu creio que Deus pode fazer isso também na tua vida, meu irmão. Você ter experiências tão grandiosas com Deus no teu secreto, nesse seu processo de você jejuar, nesse processo de você, sacrificar a sua carne, para que o teu espírito se fortaleça, o seu relacionamento vai ser tão íntimo com o Pai, que algo vai mudar em você do lado de fora, aleluia. As pessoas vão começar a olhar para você, e vão perceber que você esteve com Deus. Vai ser evidente, porque a forma de você falar, talvez lá na sua casa vai mudar, aleluia. O brilho nos teus olhos, em nome de Jesus, vai ser diferente. Algo do lado de fora vai acontecer que vai ser nítido, porque nós nos encontramos com o nosso Criador. Outra coisa curiosa dessa passagem, ele desce, o rosto estava resplandecente, mas ele não nota. Os primeiros que notaram aquela luz, sabe quem foi? O povo que estava à volta dele. E às vezes é assim também no nosso processo de transformação.
As pessoas que estão à nossa volta, elas percebem antes da gente que nós estamos mudando. Quem já percebeu isso? Porque quando a gente começa a caminhar com Deus, a gente, parece que a nossa percepção das mudanças, elas são menores. A gente acha que está sendo em vão. A gente acha que não está acontecendo nada na nossa vida. Foi assim também com Moisés. Olha lá no versículo 29. Êxodo 34, 29. Vai dizer assim, ó. Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia por ter conversado com o Senhor. Amém? Ele não percebeu até que as outras pessoas viessem e contassem para ele. E eu profetizo que vai acontecer isso também na sua vida, meu irmão. Talvez você ache que não está acontecendo nada, mas isso faz parte do processo natural. A gente é sempre o último a perceber as coisas grandiosas que Deus está fazendo na nossa vida. Se você ainda não está notando, pode ter certeza que já tem gente lá do seu trabalho, percebendo você diferente, aleluia, vendo você mais alto astral, vendo você mais confiante. As pessoas ao seu redor vão notar que Deus tem cruzado o teu caminho e tocado na tua vida. Amém? Então é isso que acontece. Às vezes, quanto mais brilho Deus começa, a proporcionar para nós, menos consciente a gente é dele. Amém? Então, não se encane pela sua capacidade de percepção do que Deus está fazendo na tua vida. Porque às vezes a gente se engana, achando que Deus não está fazendo nada, mas Deus está fazendo muito. Eu profetizo que ainda essa semana, nos próximos dias, pessoas vão olhar para você, aleluia, e elas vão liberar palavras que vão confirmar que Deus está assim mudando e moldando a sua história. Oh, em nome do Senhor Jesus, pessoas vão cruzar no teu caminho e vão testemunhar isso que Deus está fazendo na tua vida, e você não está percebendo. Dá uma salva de palmas para o Senhor. Olha só, Atos 4:13. Atos, Novo Testamento, capítulo 4, versículo 13. A gente vai notar uma experiência de Pedro e João, que as pessoas falaram o seguinte, olha lá. Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Eu pergunto para você nessa noite, será que tem gente percebendo que você esteve com Jesus? Será que na segunda de manhã você chega lá tão reluzente na sua empresa, que as pessoas olham para falam assim, certeza que você foi no culto ontem, você está bom demais, você está otimista demais, né? Será que as pessoas têm olhado para nós e chegado a essa conclusão, que a gente esteve com Jesus, aleluia? Outro aspecto que a gente vai ver dessa história, o povo, ele começa a prestar agora atenção naquilo que Moisés estava falando, amém? Isso é curioso, porque a vida, aquela luz era algo tão intimidador, algo tão glorioso, que o povo agora começou a dar valor àquilo que Moisés falava. Porque em muitas oportunidades Moisés falava, mas o povo não estava nem aí. O povo nem considerava, o povo desobedecia. Presta atenção. Quando Jesus verdadeiramente começa a brilhar na nossa vida, as pessoas vão começar a ouvir aquilo que a gente tem a dizer. Amém? Às vezes a gente fala de Jesus, mas eles não ouvem. Sabe por quê? Porque eles não têm essa percepção que nós realmente estamos tendo um encontro com Ele, que a gente está tendo uma vida transformada, que a luz dele está brilhando em nós. Então, às vezes, o nosso mau testemunho sufoca a mensagem ou a pregação nossa. Agora, aqueles que realmente têm um encontro com Deus, meu irmão, que carrega essa presença gloriosa, que transforma as vidas, quando abre a boca, o povo escuta e o povo aceita em nome de Jesus. Que Deus conceda essa graça para você. Amém?
Que quando você for falar de Jesus, as pessoas fiquem tão encantadas, tão sedentas por isso, que elas vão começar a ser salvas. Você vai resgatar pessoas do inferno, em nome de Jesus. Outra coisa que a gente vai notar, versículo 30, olha só. Quando Arão e todos os israelitas viram Moisés com o rosto resplandecente, tiveram medo de aproximar-se dele. Amém? Sabe o que a gente nota? Que às vezes quando a gente começa a brilhar, isso pode assustar os que estão à nossa volta. Né? Às vezes Deus começa a te abençoar, você começa a brilhar lá no seu serviço, você começa a ganhar promoção, você começa, né, Deus começa a te prosperar, as coisas começam a dar certo. Sabe o que acontece? As pessoas parecem que elas começam a se afastar. Isso daí vai acabar assustando. Foi uma consequência natural, viu? Moisés resplandecente, tiveram medo de se aproximar dele. Amém? Então, às vezes, presta atenção, na nossa caminhada de termos um encontro real com Deus, de carregarmos, né, a glória dele na nossa vida, algumas pessoas vão ficar no nosso caminho. Amém? Algumas pessoas não vão mais entender a forma agora de você pensar sobre relacionamento, você pensar sobre, né, caráter, sobre fidelidade. Pessoas não vão entender. Infelizmente, algumas vão ficar pelo caminho. Aleluia. Mas Deus, Ele não vai te desamparar em nome de Jesus. Outro aspecto, passar tempo na presença de Deus sempre vai nos trazer novos entendimentos. Como nós falamos aqui, Moisés desce e ele vem, primeiro, com instruções para o povo, e ele vem com as tábuas dos 10 mandamentos. Talvez, né, você está carente hoje de uma direção, de uma instrução dos céus. Como nós falamos no último domingo, nesses 21 dias, seus ouvidos vão estar mais sensíveis, e Deus vai começar a dar direção, aleluia, vai mostrar o caminho, mas mais do que isso, Ele vai estar contigo, Ele será uma companhia para você, em nome de Jesus, percorrer aquilo que Ele vai te instruir a realizar. E por último, eu convido o Ministério de Louvor a se posicionar. Nós podemos, nesse processo de termos experiências com Deus, corrermos um risco. Ou talvez, conduzindo de forma errada, isso ao invés de nos beneficiar, às vezes isso pode nos prejudicar. Quando a gente tem um encontro face a face com Deus, a gente pode correr o risco ou a tentação da gente começar a fingir que a luz permanece na nossa vida. Amém? Não entendi, pastor. Então vamos lá. A Bíblia fala que Moisés subiu no monte e teve uma experiência tão gloriosa com Deus que ele desce e a sua face estava brilhando, reluzente, a tal ponto que ele precisou cobrir, amém? O seu rosto com um véu. Por quê? Porque o povo não conseguia olhar para ele. Mas a Bíblia fala que Moisés, ele continuou essa prática. Mesmo depois dessa primeira experiência, toda vez que ele subia no monte, ele descia, a Bíblia fala que ele vinha e cobria o rosto. E sabe o que Paulo vai revelar no Novo Testamento? Que Moisés, ele continuou usando o véu no rosto, sem necessidade. Por que, pastor? Abram lá, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 13. Moisés continuava cobrindo o rosto com o véu sem necessidade, porque aquela glória, ela ao longo do tempo, ela foi diminuindo. Amém? 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 13. Paulo, ele vai dizer isso.
que nós, agora, que estamos numa nova dispensação da graça, que nós que vivemos hoje já a partir do sacrifício de Cristo, não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Amém? Sabe o que aconteceu? Aquela luz que era um reflexo dos encontros e experiências de Moisés com Deus, ao longo do tempo, ela foi diminuindo. Mas ele decide continuar com o véu sem o brilho. Por quê? Porque senão ele ia ficar constrangido. Porque se ele voltasse a descer do monte, mas agora não tão reluzente como lá da primeira vez, as pessoas iam perceber que ele não era mais o mesmo Moisés, das grandes revelações, que talvez ele estava lá em cima, mas não mais com a mesma dedicação, não mais com a mesma paixão. Talvez ele estava lá em cima, fingindo que estava tendo encontro com Deus, mas estava ligado no WhatsApp e no Instagram durante 30 dias. Olha só. Então, ele continua cobrindo o rosto, o brilho desaparecendo, mas para ele não se constranger, ele vai então começar a usar uma máscara. Amém? Presta atenção. Nós corremos também esse risco. Pergunto para você, quantos aqui de nós, talvez hoje, já teve um brilho mais intenso no passado, de um relacionamento realmente verdadeiro com Deus, mas talvez hoje a gente só está com o véu, para tentar esconder ou mascarar uma vida de intimidade que a gente não tem mais. Paulo, ele vai concluir, esse versículo como um impacto da obra de cada um. Olha que coisa interessante. Nós vamos ver em Cristo uma situação muito parecida. Algumas semanas atrás eu preguei sobre Jesus no Monte da Transfiguração. Quem estava aqui? Quem se lembra? Uma experiência muito parecida com Moisés. Jesus sobe na montanha e ele então, o corpo dele é glorificado. A Bíblia fala que Jesus ele fica reluzente. Mas presta atenção, enquanto a glória na face de Moisés desapareceu, a Bíblia fala que a glória de Jesus na transfiguração, ela não cessou, aleluia, ela permanece intensa, até nos nossos dias, até hoje, aonde quer que Jesus esteja, no trono da glória, aleluia, ele ainda continua reluzente. Presta atenção, a de Moisés era apenas um reflexo, agora de Jesus era gerada por ele mesmo, como o quê? Como aquilo, transbordando daquilo que ele era. Então Paulo, lá no versículo 18, ele vai falar sobre como que a gente tem que se comportar nesse processo de termos intimidade com Deus. Amém? Ele vai falar que a lei de Moisés, ou essa experiência de Moisés, foi um caminho proposto por Deus, mas como a glória na face dele, temporário. Ou seja, veio cumprir uma função, mas desapareceu. Até que viesse uma manifestação completa e definitiva agora por meio de Jesus. Aleluia! Ou seja, a lei de Moisés, dada lá no alto do Monte Sinai, ela tinha limitações, ela tinha prazo de validade. Quem está comigo aí, dá um glória a Deus. Agora, aquilo que Jesus fez por nós, como demonstrado no Monte da Transfiguração, aquilo lá não tem data de validade, não tem prazo para acabar, aleluia. Esse brilho que Jesus pode oferecer para mim e para você, diferente do de Moisés, nunca vai desaparecer, aleluia. Versículo 18, coloca lá, Amile, se coloque de pé. Diz assim: e todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor,
segundo a sua imagem estamos sendo transformados, presta atenção, não com glória cada vez menor ou enfraquecida, não, aqueles que estão no centro da vontade de Deus, aqueles que carregam Jesus na tua vida, a glória ela não diminui, meu irmão, a glória ela aumenta cada vez mais. A gente não precisa colocar um véu, não, nós teremos os nossos rostos desvendados, porque nós vivemos, sabe o que? Uma verdade de intimidade e relacionamento com Ele. E essa é a boa notícia que eu tenho para você hoje. A experiência de Moisés, ela foi grandiosa, com certeza, mas ela é inferior daquilo que nós podemos desfrutar hoje. A gente olha às vezes esse texto maravilhoso de Moisés tendo um encontro com Deus no alto do Monte Sinai, e a gente fala assim: eu não vou jamais viver isso. Engano seu, meu irmão. Com Cristo nós podemos viver algo infinitamente maior, porque essa glória não se reduz, não, essa glória vai se aumentar cada dia mais. Aleluia. Levante as suas mãos e dá uma linda salva de palmas para Jesus. Olha só, Números capítulo 6, pode começar. Números capítulo 6, versículo 24, diz assim: que o Senhor, Números capítulo 6, versículo 24, que o Senhor te abençoe e te guarda. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Aleluia.